Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. Vamos retornar ao texto da semana passada, Miqueias, capítulo 1. A leitura será do verso 8 ao verso 16, ao final do capítulo. Miqueias, capítulo 1, do verso 8 ao 16. Vamos ficar em pé, reverenciar a palavra do Senhor. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham. Diz a palavra de Deus: Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laques. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Marés. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, Tu és o nosso Deus, Senhor. Quem somos nós para estarmos diante do Senhor nesse momento? Nada temos, nada possuímos. O Senhor nos resgatou por meio dos méritos de Cristo. E é por causa dele que o teu povo está reunido. Aprove ao Senhor nos salvar pela fé em Jesus. Agora, Senhor, usa-me, eu que não tenho condições nem capacidade de estar diante desta congregação, que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e sobre a vida do teu povo, fazendo com que sejamos transformados para o louvor do teu nome. Ó Deus, nos ajuda. Pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Nosso tema é a morte de alguém da família. Quando eu estava pastoreando na igreja em Arco Verde, nós estudamos uma revista que tinha por título Suas Escolhas Têm Consequências. Suas escolhas têm os seus efeitos. Era um estudo sobre a vida de Davi e Salomão. Falava sobre sua ascensão e sua queda. Existia um ponto na revista em que apresentava um dos momentos mais emocionantes da história de Davi. A reação dele no que diz respeito à morte de Saul, que era seu rival, que desejava matá-lo, que queria exterminá-lo da face da terra, e ele chora. A maneira de Saul perseguir ele, e mesmo assim ele chora por este homem. Nós deveríamos esperar que Davi dissesse o seguinte: pois bem, ele tem o que merece. Saul morreu. Porém, em lugar dessa raiva descontrolada, ele chorou a morte de Saul e disse o seguinte: a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os montes, como caíram os valentes. Filhos de Israel, chorem por Saul.
Segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versos 19 e 24. Por mais que Davi, meus irmãos, cometesse erro em sua vida, e ele cometeu, não é de admirar que Deus tenha chamado ele de um homem segundo o seu próprio coração. 1 Samuel, capítulo 3, verso 14. Apesar de Davi ter sofrido por tudo que aconteceu com Saul, ele sempre viu o que Saul era para Deus. E o que era que Saul era para Deus? Um rei ungido de uma nação santa. Ele tinha esse olhar porque era o olhar que Deus havia dado através das Escrituras. Um homem, Saul, de coragem, poder e com potencial. Porém, ele não usou a potência que Deus havia dado para ele. No texto que estamos do verso 8 até o verso 16, nós podemos destacar alguns pontos que iremos aqui, ao longo da exposição, falar para vocês. Primeiro a gente vai ver sobre o choro por Samaria. O profeta Miqueias, ele olha para o lamento de Davi por Saul e lamenta pela queda de Samaria. Sua profecia de julgamento de Deus é direcionada a Samaria, como temos visto, tivemos a oportunidade de falar nos 2 últimos domingos. A capital do reino do norte, Samaria era. Samaria era a capital das 10 tribos que separaram de Judá e de Benjamim. E agora ela era a capital do reino do norte. Pois bem, Samaria estava prestes a ser destruída. E o profeta lamenta, o profeta chora por eles. Deveríamos esperar que Miqueias festejasse a destruição de Samaria, que havia, meus irmãos, se separado de Judá e estava envolvida em idolatria pagã. Claro que toda idolatria ela é pagã, mas com as nações à sua volta, com o comportamento das nações, com a vida que as nações tinham à sua volta, eles absorveram tudo aquilo e viveram aquilo, afastando-se da presença do Senhor. Em vez disso, ele realiza um lamento vigoroso, um ruivo. Como diz o texto, um uivo, melhor dizendo, como diz o texto. Por isso lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como chacais e pranteio como as avestruzes, está aí no verso 8. Os judeus, meus irmãos, são conhecidos pelo seu luto, pelo seu choro em voz alta, em um lamento intenso. Ao andar nu, Miqueias torna-se uma parábola viva para mostrar a destruição, o cativeiro que iria acontecer sobre Samaria, e se Jerusalém não se arrependesse, também aconteceria com eles. Há um choque de ver, meus irmãos, isso choca um profeta nu andando nas ruas, em toda aquela riqueza, em toda aquela opulência que eles viviam. O povo de Samaria e de Jerusalém estavam andando, como já disse, segundo costumes pagãos, e haviam enriquecido, e havia uma falsa paz, uma falsa segurança. E de repente o profeta começa a andar nu no meio da rua. O Senhor estava mostrando por meio do profeta que eles seriam levados para o exílio daquela mesma maneira, daquela mesma forma. Porque é o que está descrito no verso 11. Veja, passa a moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A ação de Miqueias deveria ter sido suficiente para fazê-los arrepender-se dos seus pecados e voltarem-se para Deus, mas não foi o que aconteceu. Semelhantemente, as lamentações como chacais e o pranto como as avestruzes eram para lembrá-los de lugares desabitados, de lugares que não havia moradores, havia silêncio total e só o uivo dos chacais e das avestruzes. Deus estava mostrando que era exatamente assim que iria acontecer com Samaria, e se Jerusalém não se arrependesse, eles também seriam acometidos do juízo de Deus. Faça referência a lugares solitários, lugares onde de outra forma não haveria silêncio absoluto, meus irmãos. Então o choro do profeta Miqueias mostra que Samaria foi conquistada e as 10 tribos de Israel foi levada para o exílio assírio. Isso traz à memória a morte de alguém da família. Daqui está o título da nossa mensagem.
Por mais que se tenha conflitos entre pessoas da família, quando um irmão ou uma irmã morre, deve haver lamento, choro e luto. Deus havia prometido e cumpriu em dar a terra prometida ao seu povo. E Israel, por causa dos seus pecados, perdeu uma parte dela. Eles perderam sua identidade, eles perderam a comunhão com Deus. O exílio de Israel foi feito pela Assíria em 722 a.C. Significava a morte de pessoas que faziam parte da aliança de Deus, ou com Deus. Eles perderam tudo, porque se envolveram com o pecado. Por isso que o profeta ficou nu, mostrando que o povo seria levado para a Síria daquela forma. E eles foram mortos. E quem matou eles? O próprio Deus. Eles andaram nos pecados dos povos em sua volta. Viviam em imoralidade, adoração falsa, ensino falso. O julgamento de Samaria anuncia antecipadamente o juízo que virá sobre toda esta humanidade por meio do varão que Deus destinou para o juízo, o Senhor Jesus. Certamente o choro e o lamento do profeta Miqueias foi antes da destruição de Samaria, porque o verso 9 diz: as feridas de Samaria são incuráveis. Em outras palavras, ele sabia a dureza do coração do povo, que não se arrependeria, e por Deus está chamando eles, através da sua palavra, da palavra do profeta. Mas o choro e o lamento que aqui está, através do profeta, não traria arrependimento para o povo que estava impenitente, com o coração duro, dura cerviz, sem querer ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O mal chegou até Judá, diz o texto. É outro choro do profeta. Ele não chora somente pela destruição de Samaria, mas ele chora porque a destruição está chegando até a porta de Jerusalém. Até a porta da igreja. Porque é isso que está no verso 9. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O reino de Judá, que tinha a tribo de Judá e de Benjamim, foi contagiada pelo pecado de idolatria de Israel. E o profeta anuncia o desastre sobre Samaria e diz que o desastre chegou até os portões de Jerusalém. Não tem como nós, cristãos, leitores do Novo Testamento, não comparar a ação de Miqueias com a ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na visita dele a Jerusalém. Quando ele subiu para ser crucificado, Jesus olhou para a desobediência do seu povo e disse o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus 23. Os cristãos deveriam olhar para o mundo desobediente, esse mundo lá fora, meus irmãos, que não deseja obedecer a Deus, que não quer ouvir a palavra do Senhor, que não quer olhar para Cristo. Nós devemos olhar para o mundo com o olhar de Cristo e de Miqueias. Será que nós estamos chorando pelo estado deste mundo? Será que o nosso coração está constrangido em ver o mundo perdido? Sem ter Deus no mundo, sem ter Cristo, sem ter salvação, e temos nós chorado pelo mundo? Devemos fazer como Jesus e os profetas, anunciar a calamidade eterna que está para chegar, a destruição que está à porta deste mundo. E se a igreja e os crentes nominais que estão aqui e em várias outras igrejas não se arrependerem também, o juízo de Deus cairá sobre os tais. É preciso reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. De outra sorte, o juízo de Deus cairá sobre nossas cabeças. Segunda coisa que a gente vê no texto é: não digam isso em Gate. Interessante isso. O profeta Miqueias está dizendo aqui, ou fazendo aqui, um trocadilho de palavras, se nós fizermos a observação. Ele está anunciando a invasão, ele está falando sobre a expoliação e a queda das 10 tribos de Judá.
ele cita 10 cidades. Essas cidades que lemos aí são 10. Ele cita que essas cidades serão destruídas numa marcha resoluta do exército assírio em direção a Jerusalém. Parece que aqui o profeta compara o luto ao luto do rei Davi. Do verso 10 até o 15, ele fala da calamidade caindo sobre as cidades de Judá. Segundo o comentarista, o profeta sinaliza o início e o fim, as horas mais escuras de Davi. Se nós fizermos ou dermos uma olhada, prestarmos atenção, primeiro ele diz: não anunciem isso a Gate. Verso 10. Gate era a cidade natal do gigante Golias, para onde Davi fugira totalmente do rei Saul, onde acabou se desonrando diante dos filisteus. A última referência no verso 15 é a Adulão. Foi nas cavernas de Adulão que Davi se refugiou nas tentativas violentas de Saul para matá-lo. Isso sugere, meus irmãos, que o julgamento de Samaria, de Jerusalém, significava a anulação do reino de Davi e o retorno ao tempo em que Davi e seu bando estavam fugindo para as cavernas. O Senhor estava dizendo através do profeta: olhe, vocês vão fugir para as cavernas como Davi fugiu de Saul. Diante da destruição que está para chegar. Quando Miqueias escreve: não anuncie isso em Gate, ele faz uma citação direta ao lamento de Davi no funeral de Saul. A passagem está em 2 Samuel 1:20, que diz o seguinte: não anuncie isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos filisteus. Miqueias, quando usa o texto de Samuel, ele está dizendo que os judeus não deveriam se alegrar com a queda de Samaria, com o julgamento merecido de Samaria, porque estaria dando motivo aos incrédulos para rirem do povo de Deus. Para o mundo incrédulo, meus irmãos, não existe nada melhor do que ver o povo de Deus sofrer repreensão da parte de Deus. Quando a igreja definha, quando a igreja acaba, quando a igreja deixa de obedecer ao Senhor, viver segundo a palavra de Deus, os incrédulos se alegram. O desejo do nosso coração deveria ser obedecer a palavra do Senhor e mostrar ao mundo incrédulo que nós somos filhos do Altíssimo e somos filhos obedientes. Porque senão eles irão zombar de nós, e zombando de nós irão zombar de Deus, porque nós carregamos o seu nome. Ou nós não dizemos que somos filhos de Deus? Nós não somos cristãos? Nós carregamos o nome de Cristo. Se nós não andarmos em obediência, em arrependimento, o mundo irá zombar de nós. Miqueias estava preocupado com a honra de Deus, com a glória de Deus, porque somos o povo que se chama pelo seu nome. O profeta percebeu que enquanto os gatos do mundo zombassem do Senhor, não havia salvação também para eles. Essa era outra preocupação. Se o mundo lá fora estiver zombando da igreja, estiver zombando de Deus, não há salvação para eles. O profeta percebeu isso, porque a salvação vem por meio da fé em Deus, através de Jesus Cristo, por meio da igreja. Vocês estão pensando que o mundo vai conhecer a Deus sem a igreja? Não vai conhecer. É através de nós, o seu povo redimido, selado pelo Espírito Santo, habitado por o Deus vivo, que o mundo lá fora irá conhecer quem é Jesus. E se nós andarmos em desobediência, o mundo não irá conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos. Por isso que a tragédia bate à porta da igreja. O profeta faz questão de descrever as cidades ao redor de Judá. Tanto a Bíblia quanto a história secular contam que Senaqueribe conquistou toda aquela região. Segundo os registros reais, os assírios levaram para o exílio 200.000 escravos judeus. Jerusalém foi poupada, mas a calamidade foi tão grande, mas tão grande, que o desastre chegou a bater a porta da cidade. Jerusalém foi destruída depois pela Babilônia.
O que nós podemos aprender com os nomes dessas cidades? Qual o significado destes nomes? Nós podemos ver algumas coisas que Deus nos mostra através do nome dessas cidades e ver que a ação de Deus está diretamente para elas. Primeiro, Gate. Gate significa anunciar. O profeta diz, não anuncie sem Gate. Segundo, Bet-Leafra, que quer dizer casa do pó. De modo que ele escreveu, rolem no pó, na casa empoeirada. Os moradores devem se revolver na poeira em sinal de tristeza e de luto. Terceira cidade, Safir, que significa agradável, bela ou vista esplêndida. Mas eles não teriam aparência agradável nem bela, porque eles seriam levados pelos guerreiros assírios nus. A beleza seria transformada em vergonha e a graça de Deus em uma desgraça. Quarto, Zaanã significa sair, mas o povo não poderia sair por causa do perigo que estava lá fora. Bet-Ezel significa casa de extração, de modo que extrairia deles todo o seu refúgio. Eles não tinham como se esconder, porque o juízo de Deus, ninguém pode se esconder dele. Não pense que você pode se esconder do juízo de Deus dentro da igreja, porque você não pode, você só pode debaixo do sangue de Jesus. Marote significa amargura. A cidade sofreria amarga calamidade. Laques significa cidade de corrida ou cidade dos cavalos. O profeta advertiu, olhe, atrele os cavalos aos carros ou aos corcéis para escapar, mas vocês não conseguirão escapar. Moresete Gate significa noiva de Gate, ou seja, vocês não serão mais noiva dele, vocês serão de outro povo. Outro povo vai possuir vocês. Aquizib significa fonte mentirosa ou local de engano. Essa era uma palavra usada especialmente para os pequenos riachos que dependiam das chuvas para ter águas. O que por isso enganava os sedentos que iam até os riachos encontrar água para matar a sua sede, mas não achavam. Maressa significa cidade de conquista. A cidade seria conquistada e destruída pelo inimigo. Todo esse inventário, meus irmãos, do profeta, feito por Miqueias, das calamidades que viria, nos faz lembrar algumas coisas e pensar em algumas coisas e refletir sobre algumas coisas. Primeiro, é que tudo o que temos de bom vem das mãos de Deus. Assim como Deus nos dá todas as coisas, Ele mesmo pode tirar todas as coisas. Precisamos nos voltar para Deus em gratidão e depositar nossa confiança nele e não nas bênçãos que Ele tem nos dado. Porque senão nós teremos um coração idólatra. Muitas vezes confiamos no nosso salário, na nossa pensão, aposentadoria, casas, carros. Basta, meus irmãos, uma parada de caminhoneiros, basta um vírus para a gente perceber que tudo vai embora. Confiamos em um poder armado, nós desejamos que nossa nação tenha um poderio armado para que a gente confie nisso e não no Senhor, porque o nosso coração é tendencioso a isso. Nós confiamos em políticos. Deus é poderoso para colocá-los e tirá-los. Não são os políticos que irá salvar a nação, mas é Deus que vai salvar a nação. Nós confiamos em determinado sistema econômico, pensando que determinado sistema econômico irá salvar a nossa nação, mas não vai, porque Deus é poderoso para enriquecer uma nação e empobrecer a nação. O mesmo vale para cada bênção terrena. O povo de Deus deve aceitá-las com gratidão e administrar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade da sua palavra, porque tudo é dele. Mas a única coisa merecedora é o sangue de Cristo, gente, que merece toda a honra e toda a glória, e nós estamos debaixo dela. Nós, os que cremos, nós, os que invocamos Cristo como Senhor e Salvador.
Segunda coisa que a gente aprende nesse inventário de Miqueias é que devemos saber que o pecado vem sobre nossas vidas como algo que nos traz prazer, sucesso e segurança. Mas veja as sentenças de julgamento sobre estas cidades. Isso nos mostra que o pecado não vale a pena, meu irmão e minha irmã. O pecado destrói. O pecado acaba com uma igreja. O pecado não vale a pena. Deus, por meio de Cristo, é a riqueza de cada vida, de cada família, de cada igreja e de cada nação. Cristo é a riqueza da nossa vida. Ele, como nós cantamos, é a esperança da glória. Os filhos vão para o exílio. O profeta Miqueias começou lamentando, chorando pela queda de Samaria, que segundo ele é como a morte da família de Deus. Por isso ele escreve no verso 16: Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. O profeta lembra ao povo o costume de rapar a cabeça como sinal de luto, de tristeza. A destruição é mostrada aqui em um dos maiores desastres do mundo antigo. Exércitos perversos invadiram a terra, acumulando destruição em cima de destruição. Os lugares em que as crianças brincavam nas ruas e também os lugares onde os vizinhos se reuniam para conversar, para festejar, seria consumido pelo fogo e pelo sangue. Pior ainda é que seus filhos queridos seriam levados para o cativeiro, diz o verso 16. Imagine, meus irmãos, você, papai, você, mamãe, que conseguiu se proteger nos muros de Jerusalém, na parte de dentro, ver os seus filhos sendo carregados, acorrentados para um país que você não sabe onde é, o que irá acontecer com eles. Vocês já imaginaram isso? A dor no coração. Quem é pai, quem é mãe, imagina somente. Pois era isso que estava acontecendo em Jerusalém. Não existe algo mais triste do que isso. Mas é Deus que faz isso. E Deus o faz por causa dos nossos próprios pecados. Se nós não nos voltarmos para o Senhor e vivermos segundo a sua vontade, nós iremos ser destruídos. A nossa geração precisa ouvir a mensagem do profeta, ou seja, a palavra de Deus. Em cidades, países, bebês são mortos dentro dos ventres de sua mãe. Vidas são destruídas pelas drogas e inocentes são abusados por homens cujos corações foram corrompidos pela pornografia. Deus será juiz sobre todos estes males, mas se somos capazes de ver tudo isso e ficarmos tranquilos quanto a tudo isso, há alguma coisa errada em nós. Se estivermos participando dos pecados que têm destruído a sociedade, nossos corações deveriam ficar apavorados. Devemos reconhecer que uma consequência de nossa pecaminosidade pode ser também perder nossos filhos para a escravidão do pecado e talvez até mesmo para o inferno. Precisamos acordar, lamentar, chorar, suplicar a bênção de Deus. É por esta razão que Deus nos chama para ficar de luto, ou ficarmos de luto. A nossa sociedade, meus irmãos, está prestes a um julgamento destruidor, como aconteceu em Judá. Uma vez que Deus não poupou as cidades mencionadas pelo profeta Miqueias, onde os habitantes eram parte do povo da aliança de Deus, e não poupou a cidade de Jerusalém, julgando seus pecados, ele certamente não poupará o Brasil nem as outras nações pelas suas desobediências. O profeta chamou o povo a chorar, lamentar intensamente pela nossa vida e pela vida dos que estão lá fora, por causa dos pecados das pessoas lá fora. Porém, meus irmãos, o propósito de Deus era causar arrependimento profundo e verdadeiro sobre estas pessoas.
É um luto causado pela dor de ter ofendido a Deus, um Deus santo, cheio de amor. Será que eu e vocês não temos sentido isso? Se eu e vocês não temos sentido isso, em ofender um Deus santo, amoroso, como é que o mundo irá sentir isso que nós sentimos? Não vai. O apóstolo Paulo, ele faz a diferença entre o luto que somos acostumados por perder alguém e um luto santo. Ele escreve da seguinte maneira: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Essa tristeza, segundo Deus, é aquele lamento pelos nossos pecados, por termos ofendido o Senhor. A tristeza, segundo Deus, consiste em arrependimento pelos pecados, ou seja, meus irmãos, ela nos afasta do pecado, ela nos afasta das impurezas, da corrupção do mundo e nos leva para um Deus cheio de graça e de misericórdia. É isso que nós podemos ter na pessoa bendita de Jesus. O Deus santo que justamente vai punir o pecado é o mesmo Deus cheio de amor e prazeroso em exercer misericórdia, porque é isso que diz o capítulo 7, versos 18 e 19. Veja o que diz. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O restante, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus. Quero lhes dizer, se nós voltarmos para Ele em arrependimento e fé, Ele salvará, perdoará. Jerusalém poderia ter sido salva no tempo de Miqueias se ela se voltasse para Deus em arrependimento e fé. Pessoas aqui podem ser salvas dos seus pecados voltando-se para Deus, independente dos seus erros, meus irmãos. Se você acha e você percebe em si mesmo que fez uma ofensa ou causou uma ofensa diante de Deus, que Deus não irá perdoar, eu quero dizer que Deus perdoa. Porque não existe pecado maior do que o sangue de Jesus, do que o seu sacrifício, do que o seu amor, a sua misericórdia. Pessoas aqui podem ser salvas dos seus pecados voltando para Deus. Deus chama você, na pessoa bendita de Jesus, para a salvação, meus irmãos. Ele foi punido na cruz para trazer perdão pela fé. A punição no exílio sobre o povo de Deus caiu sobre a pessoa bendita do seu Filho. Cristo foi exilado, Cristo viveu sozinho na cruz, Cristo ficou só e somente Ele foi abandonado até mesmo pelo Pai. Ele foi exilado, mas sabe por que Ele foi exilado? Para que nunca mais a igreja de Deus fosse exilada. Para que a igreja de Deus nunca mais fosse afastada do Senhor, mas vivesse com Ele para todo sempre. Amém. Que Deus seja gracioso. Glória somente a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplica ela no nosso coração. Vem sobre aqueles corações que ainda estão impenitentes e quebra, Senhor Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra esmiuça a penha. Quebra, Senhor Deus, a dura cerviz e dá, Senhor Deus, um coração obediente, de carne, circuncidado em Jesus. Aplica, Senhor Deus, ao Teu povo Tua palavra, assim esperamos. E louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.